Interessante, não é? Glória a Deus. Seja glorificado o nome do Senhor pelas orações que sobem na presença de Deus, não é? De todos os santos em toda a terra. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia em Efésios. Carta aos Efésios. Glória a Deus. Capítulo 4. Efésios, capítulo número 4. Vamos ler, irmãos, o versículo, somente o versículo 30. Efésios 4, o versículo número 30. Vamos falar nesta noite sobre pecados contra o Espírito Santo. Como é que se peca, não é? Contra o Espírito Santo. O versículo diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Glória a Deus. O primeiro pecado que eu quero falar já está aí, né? Entristecer o Espírito Santo. Muito complicado, irmãos, né? Entristecer o Espírito Santo. E por quê, irmãos? Olha, diz aí: o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então veja que o Espírito Santo está sobre a igreja, né? E especificamente sobre cada crente. Glória a Deus. Todos os crentes, irmãos, têm o Espírito Santo. Não tem nenhum crente que não tenha o Espírito Santo. É claro, irmãos, que estamos falando de crentes verdadeiros, né? São crentes assim, né? Gente que está na igreja. Gente que está na igreja para salvo é diferente, irmãos. Sim ou não? Né? Tem gente que está na igreja, mas não é salva, né? Muita gente na igreja, por aí, não é? Que apesar de estar na igreja, mas não tem uma vida com Deus, não tem um compromisso com Deus, não tem uma conversão, não é? Muitos não nasceram de novo, não é? Não conhecem o Senhor Jesus, pode até estar na igreja. Lembra da expressão do Senhor Jesus, irmãos? Ele fala assim, obrigado, pastor Luiz: o reino de Deus está entre vós. Mas aquele que não nascer de novo, ele, apesar do reino de Deus estar entre nós, né? Os que não são nascidos de novo, eles não veem, não conseguem ver, irmãos, né? Eles estão até no meio, mas eles não veem. Porque para ver, irmãos, o reino de Deus tem que ser nascido de novo, nascido da água e do Espírito, não é? Então, irmãos, vejam que quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa se entrega para o Senhor Jesus, claro, né, salientando ainda que estamos falando daqueles que fazem isso verdadeiramente. E aí, então, o Espírito Santo se apodera dele, né? A pessoa se entregou para Jesus, o Espírito Santo toma posse dele. Glória a Deus. Porque ele passa a ser uma propriedade de Deus. Glória a Deus. E não tem, irmãos, quem faça isso, quer dizer, se entregue para Jesus, repetindo, irmãos, de coração, né? Que Deus fale assim: você não, eu escolhi tais e tais, mas você não. Não existe isso. O Senhor Jesus disse que Ele não lança fora, de maneira nenhuma, lembra disso?
aquele que vem a Ele, não é? Glória a Deus. E diz também que ninguém pode vir ao Senhor Jesus se o Pai que o enviou não o trouxer. Quer dizer, uma obra diretamente do Espírito Santo, não é? Então todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele é aceito por Deus. E aí o Espírito Santo se apodera dele naquele momento, irmãos. Glória a Deus. Este é o selo. Ele recebe uma marca de propriedade. Ele agora é propriedade de Deus. Glória a Deus. Ah, mas não é o batismo com o Espírito Santo que é essa marca? Não, irmãos. O batismo com o Espírito Santo vem depois, né? Se a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo, amém, porque é uma necessidade, né? Para que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento, irmãos, é um preparo maior para a gente conseguir fazer a obra de Deus. Entende? Quem tem o Espírito Santo, ou melhor, quem é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ele tem mais graça. Glória a Deus. Ele tem mais poder, ele tem mais força, ele é mais usado, ele é melhor preparado. Desde a evangelização, irmãos, de toda a obra do reino de Deus, né? Mas, irmãos, o selo, a marca, né, particular de Deus no crente é quando ele aceita o Senhor Jesus. Ele recebe aquela marca. Deus põe uma marca nele, e o Espírito Santo que faz isso, né, se apodera da pessoa, toma posse daquela pessoa e começa a trabalhar nela. É como uma pedra, irmãos, preciosa no estado bruto, não é? Ela é achada, mas ela ainda está no estado bruto, precisa ser lavada, precisa ser polida, precisa ser lapidada, não é? E aí então o Espírito Santo faz isso, irmãos. A pessoa se entrega para Jesus, ele recebe a pessoa e começa a trabalhar nela. A lapidação, irmãos, não é nada mais, nada menos do que cortes, não é? Ângulos que o lapidador faz na pedra preciosa. Ele corta aqui, corta lá, vai cortando, né? Vai cortando aquilo que não serve, vai tirando. Esse é o trabalhar do Espírito Santo na gente. Agora também tem uma coisa, mas ninguém pode falar assim: eu já estou bom, eu já estou no ponto certo, eu já não preciso mais. Ninguém pode falar assim, irmãos. Todos nós precisamos que o Espírito Santo continue trabalhando em nós. Hoje aqui ele está trabalhando. Ele quer fazer mais um ângulo em você. Glória a Deus. Mais um ângulo. Não esqueça que o ângulo, ele é um corte, né? Chape. Vai tirar aquilo que estava atrapalhando, né? Vai tirar aquilo que não estava muito bom. Mas a gente, às vezes dói, mas a gente sai melhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você aqui hoje. Aleluia. Então, irmãos, e diz que isto é para o dia da redenção. Está aí no texto que nós lemos, não é? Então, quer dizer, o Espírito Santo toma posse da pessoa, nunca vai desistir dela, irmãos, até aquele dia, quando ele vai entregar para o Senhor. Vai entregar cada um de nós. Essa entrega, irmãos, ela é coletiva, é da igreja, né? Mas ela é também individual. Cada um de nós será apresentado ao Senhor. Oh, glória a Deus. Diz aqui, irmãos, que é para o dia da redenção, mas eu quero falar deste não entristeçais. Dá para entristecer o Espírito Santo, irmãos? E o que é que entristece o Espírito Santo? Glória a Deus. O que é que pode entristecer o Espírito Santo? Quando a gente age contrariamente à vontade de Deus.
a gente precisa até tomar cuidado aqui, irmãos, e lembrar do texto anterior, né? O 26, o versículo 26 aí do mesmo capítulo que eu li, diz assim, ó: irai-vos e não pequeis. Dá para ficar irado e não pecar? Dá. Dá para ficar irado e pecar? Dá também. Cuidado. A pessoa quando está irada, irmãos, está na beira do precipício para cometer uma atrocidade, está a um pequeno passo. Cuidado com a ira. E aqui diz, né? A gente pode até se irar, mas cuidado para não pecar. Irai-vos e não pequeis. Cuidado se irar e dar lugar à carne, né? Até pior, né? Aí fala assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não fique irado muito tempo também, não. Não deixa para amanhã, não. Dá um jeito de se acalmar hoje ainda. Dá um jeito de se acalmar, não é? Glória a Deus. Lembre-se da calma. E continua aí, não é? O que mais que fala? Olha o 27. Está lá, não? Não deis lugar a quem? Ao diabo. Quer dizer, dar lugar ao diabo é estar com o coração irado e começar a fazer o que não deve, não é? É daí, irmãos, que saem as brigas, as intrigas, né? Até piores coisas do que isto. Homicídios, né? Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Cuidado não continuar furtando. Jesus te libertou, não é? Deixa o que é dos outros para lá. Crente não pega o que é dos outros. E quem faz isso, irmãos, não dá certo com o Espírito Santo de Deus que está na gente. Não é que ele não tomou posse? Ele não está com a gente? Ele não está cuidando da gente? Ele não está lapidando a gente? Ele não está trabalhando na gente? Como é que vai fazer isso, irmãos? Que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Torpe. O que é a palavra torpe, irmão? Palavra de baixo calão, não é? Palavras indecentes. Falar o que não deve, palavrão. A crente não faz isso não, né, irmãos? A crente não fala palavrão, fala? Pelo menos não deve, né? Porque isso pode entristecer o Espírito Santo, irmãos. Sabe, o Senhor nos lavou, e lavou inclusive a nossa boca. Não é? Glória a Deus. Boca lavada, purificada, queimada. Deus queimou a boca de Isaías, lembram? Queimou. Tocou na boca. E por que ele precisou ser queimada a boca dele? Porque ele falou que habitava no meio de um povo de impuros lábios. O que é pessoas de impuros lábios? Pessoas que fazem isso. Falam que não devem, né? Mas qual é o problema? A gente está no meio dos outros, né? Até aí tudo bem, mas Isaías continuou falando, lembra que ele falou mais? E eu também sou um homem de lábios impuros. Esse que era o problema. Aí Deus deu a ordem, né? Glória a Deus. Deu a ordem para quem? Para o ser celestial que estava ali, né? O serafim, que é um queimador, né?
queimador. Serafim quer dizer exatamente isso. Vai lá. Ah, mas não está escrito isso no texto lá de Isaías 6. Mas nenhum ser celestial, irmãos, faz alguma coisa se ele não tiver recebido ordem de Deus. Porque lembra que está escrito: aos seus anjos dará ordens. Então Deus deu uma ordem ali. Vai lá. Senão ele não teria ido. Ele foi lá, pegou a brasa viva do altar e veio e tocou nos lábios de Isaías e disse: isto purificou a tua boca, a tua iniquidade, o teu pecado. E por que Deus fez isso? Deus queria usar Isaías, né? Aí a Bíblia diz assim: depois disto eu escutei a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí eu disse: eis-me aqui. O que estava achando que fosse morrer, ai de mim que já estou morrendo, já vou perecendo. Agora ele fala: eu estou aqui, Senhor, eu, envia-me a mim. E Deus diz: você não, agora mesmo você estava, você não. Deus não falou isso. Deus falou: você vai. Glória a Deus. E que ministério que recebe Isaías. Com a igreja do mesmo jeito, irmãos. Este é o jeito de Deus trabalhar. É desse jeito que Ele faz. Só fez com Isaías? Não, Ele faz. É o jeito dele agir. Está fazendo aqui nesta noite também. A gente chega, teve problema lá fora, o Senhor toca, o Senhor queima. Glória a Deus. O Espírito Santo quer te usar. Por isso, irmãos, não podemos entristecê-lo, né? Glória a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Que a gente possa ouvir, né, Deus falando através de alguém. Glória a Deus. E como a gente precisa, irmãos, disso, não entristeçais o Espírito Santo. Então é possível entristecer o Espírito Santo agindo assim, irmãos, sabe? Más companhias, andar com quem não deve. Crente, irmão, não deve andar com quem é pior do que ele. Não ande com quem é pior do que você. Ande com quem tem alguma coisa para dar para você. Sabe? Não ande com muita amizade por aí com quem não deve. Crente que vive com incrédulo, irmão, não dá certo. Sabe? Não dá certo, irmãos. Ovelha anda com ovelha. Você já viu ovelha andar junto com cabrito, com bode? Não, não anda não. Ovelha dá certo com ovelha. Cordeiro. Essa é a especificação da igreja do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Deixa eu correr um pouco mais aqui. Deixa eu ver o que eu quero falar mais aqui. Vamos ver Atos 5:3, irmãos. Veja, um outro pecado contra o Espírito Santo é que é entristecer o Espírito Santo. Lá em Atos 5:3, está aí já? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo. É possível entristecer o Espírito Santo. É possível mentir ao Espírito Santo. Glória a Deus.
Foi o que esse Ananias fez, né? Esse Ananias era o marido daquela Safira, lembra? Mentiram ao Espírito Santo. O que aconteceu com ele? Com ele, quem sabe, irmãos? Morreu, né? Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Expirou. Que Deus tenha misericórdia, né? Porque olha, irmãos, se Deus fosse matar pessoas que chegam mentindo, né? Na igreja. Que Deus tenha misericórdia. Não é não, pastor Isaías? Cuidado. Não esqueça que o Espírito Santo está sobre você. Sobre mim, sobre você, sobre nós. Glória a Deus. Mentir ao Espírito Santo é complicado. Interessante, para quem que ele estava mentindo? Vocês se lembram? Volta lá o 3, irmão Jurandir, por favor. Olha lá quem está lá. Era o Pedro, né? O apóstolo, ele chegou diante de Pedro e mentiu para Pedro. Mas ele disse: você mentiu para o Espírito Santo. Porque quem é que está dirigindo o ministério, irmãos? Não é o Espírito Santo? Quem é que dirige a igreja? Quem é que dirige a dispensação chamada da graça? É Ele, é o Espírito Santo que está aqui. E bendito seja o nome do Senhor. Complicado, irmãos. Faça isso não. O crente não deve fazer isso. Deixa eu correr. O que mais? Pecado contra o Espírito Santo. Vamos ver Atos 7:51. Essa é a pregação de Estevão, né? Ele está pregando, irmãos, diante do Sinédrio. Sinédrio era o corpo de julgamento de Israel, o maior de todos os tempos, né? O mais importante. Não é, doutor Arão? Sinédrio, irmãos, composto de 71 membros. Ah, não era 70? Ele foi levantado isso na época de Moisés, lembra dos 70 que Deus mandou escolher? Com Moisés era 71, não é? Isso se conservou ao longo, irmãos, de toda a história de Israel, não é? Estevão está diante desse corpo, irmãos, de julgamento, né? E pregando a palavra de Deus. Aí em dado momento ele fala assim: homens de dura cerviz. O que é cerviz, irmãos? Quem sabe? Quem quer arriscar falar? É a coluna cervical, né? O pescoço para baixo ali. Isso significa as pessoas que não se dobram. Viu que a gente, para se dobrar, a gente tem que primeiramente dobrar o pescoço, não é? Ele fala assim, ó, a primeira coisa que dobra é aqui. Vai manuar o joelho, vai dobrar o joelho, ele já dobrou aqui, né? Então, dura cerviz é a pessoa que não se dobra, né? Não se rende. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, quer dizer, não convertidos. Eles não eram convertidos. E também de ouvido, de coração e ouvido, né? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sois, assim vós sois como vossos pais. Palavra dura de Estevão, né? Isso lhe custou o martírio, né? Ele foi o primeiro mártir da história do cristianismo, depois do Senhor Jesus, né? Começou por aí, irmãos, foi por causa da pregação dele. Deus o usou grandemente. A lição da escola dominical de uns 2 domingos atrás falou disso, quando esse pessoal aí, né, esses doutores, eles olharam para ele e viram-no com uma fisionomia de anjo, né? Foi uma transfiguração dele diante desse corpo, né, jurídico aí. Mas eu me refiro, mas o que ele fala: vós sempre resistis
resistis ao Espírito Santo. Que pecado, irmãos. O Espírito Santo falando e as pessoas resistindo, não crendo. Se hoje ouvirdes a sua voz, diz o Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque Deus continua falando, irmãos. Deus nunca deixou de falar ao longo de toda a história da humanidade. Deus fala, Deus continua falando, o Senhor continua falando na igreja, o Senhor continua falando com a gente. Então, irmãos, nunca resistamos o Espírito Santo, que Deus nos guarde, não é? Se o Espírito Santo está falando, concorde, para o seu próprio bem, para a sua própria vitória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, né, diz às igrejas. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ali tem uma redundância, não? Uma ênfase ali. Quem tem ouvidos para ouvir. Tem gente que tem ouvido para muita coisa, menos para ouvir. Ouça o que o Espírito de Deus está falando. Glória a Deus. Mas eles resistiram o Espírito Santo. Em vez de se converterem, apedrejaram Estevão. Lembra quem que era o chefe disso aí, do apedrejamento? Saulo. Era um jovem ainda, não é? Nesse tempo, Saulo, o Saulo de Tarso. Que Deus nos ajude, amados irmãos. O Espírito Santo está aqui nesta noite e se move. Preciso terminar a palavra, não é? Glória a Deus. Então, irmãos, olha, é possível a gente entristecer o Espírito Santo. É possível as pessoas mentirem para o Espírito Santo. É possível a pessoa resistir o Espírito Santo. Tem mais algum pecado contra o Espírito Santo, irmãos? O que vocês acham? Alguém se lembra de mais algum? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Complicado a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, não é? Quase a gente não fala disso, né? Quase que não se fala disto. Põe aí, irmão Jurandir, por favor, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, quem está dizendo é Jesus, né? Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Quer dizer, mas poderá ser perdoado, né? Não quer dizer que simplesmente se perdoa, né? Pode ter perdão, não é? Mas a blasfêmia contra o Espírito, com letra maiúscula, né? Que é o Espírito Santo, não será perdoada aos homens. Glória a Deus. Esse pecado não tem perdão, irmãos. Se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, ele não será perdoado. E a Bíblia diz que nem nesse tempo, nem no tempo vindouro. Não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então que Deus nos guarde, irmãos. Agora, tem muito crente que às vezes tem medo, ele acha que blasfemou contra o Espírito Santo. Eu queria falar um pouco sobre isso, não é? Só, irmãos, do crente já achar que blasfemou contra o Espírito Santo, ele não blasfemou. Sabe? Porque é o Espírito Santo que convence, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, é o Espírito Santo que trabalha no coração. Tem uns estudiosos, irmãos, e eu concordo parcialmente com eles, eles dizem que blasfêmia contra o Espírito Santo é só para incrédulo. Crente não blasfema contra o Espírito Santo. Em parte eu concordo com eles, porque o Espírito Santo está no crente. Eu não disse que o dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo tomou posse de você? Então ele está em você, ele está em mim, ele está em nós, ele age em nós, ele opera em nós, ele nos ajuda em tudo. É ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí diz o texto:
por causa das nossas fraquezas. Mesmo assim Ele está ali nos ajudando, nos fortalecendo, intercedendo por nós. E na Bíblia, irmãos, a gente só acha um tipo de gente blasfemando contra o Espírito Santo no Novo Testamento. Isso é doutrina do Novo Testamento, não é? Quem foi que blasfemou contra o Espírito Santo? Os judeus. Eram crentes? Não, não eram cristãos, não é? Tá certo? E o que é que eles fizeram, irmãos, que Jesus disse que eles blasfemaram contra o Espírito Santo? Quem arrisca falar? Né? Eles falaram que Jesus expulsava os demônios pelo Beelzebu. Quem era Beelzebu? Era o príncipe dos demônios, era o Satanás. Estava dizendo que Jesus não tinha o Espírito Santo, que o que estava em Jesus, imagina, irmãos, assim como o Espírito Santo estava em Jesus, está conosco, está em nós. Glória a Deus. Quem operava em Jesus era o Espírito Santo, desde o nascimento dele, irmãos, até a geração dele. Jesus foi gerado no ventre de Maria por ele, pelo Espírito Santo. Foi ele que agiu, foi ele que trabalhou. Glória a Deus. Maria se achou grávida, e aí diz, do Espírito Santo. Jesus cresceu, foi dirigido pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo, mas o Espírito Santo estava lá com ele. O diabo lá para tentar, mas o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo estava nele. É conosco, é assim também. O diabo vem, tenta, mas o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está na igreja, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está te ajudando. Jesus começa o ministério dele pelo Espírito Santo, expulsa demônios pelo Espírito Santo. Aí o sujeito vem falar, o Espírito Santo é o Beelzebu. Jesus passou um X neles, reprovados para sempre. Então, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo realmente muito sério. Agora, se você duvidou de uma profecia que você escutou, e você está achando que blasfemou contra o Espírito Santo, não blasfemou. Entendeu? Porque a profecia, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Julgar. E a gente julga através do quê? Da palavra. Conferir se está dentro da palavra ou não. Se estiver fora da palavra, não precisa ficar com medo. Pode dizer que não é de Deus. Entende? Porque a palavra é superior. Então eu já vi muitos crentes assim, duvidaram da profecia, até falaram que não era de Deus e achando que já não tem mais salvação. Agora, irmão, se uma pessoa realmente blasfemar contra o Espírito Santo, ela não consegue nem saber, porque ela é como se a memória dela tivesse apagado. Entende? A gente não acha, irmãos, crente nenhum blasfemando contra o Espírito Santo, não existe. Por isso que eu disse que eu concordo em parte com os que afirmam que blasfêmia contra o Espírito Santo é só para incrédulo. E realmente quem blasfemou contra o Espírito Santo foram incrédulos, né? Tá certo? Então, irmãos, sabe, de algum jeito nós estamos guardados deste pecado. Dê lugar ao Espírito Santo. E se você que até pensou que tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, mas você está sentindo que esta palavra está falando no seu coração, então você está em comunhão com Deus. O Espírito Santo continua em você, ele continua trabalhando em você, ele continua agindo em você, ele continua te convencendo, te convertendo. Então só dê glórias ao nome santo do Senhor. Agora, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não adianta a pessoa pedir perdão. Aliás, como é que a pessoa pede perdão? Só pede perdão se o Espírito Santo tiver agido nela. Se blasfemou, o Espírito Santo não age mais, se retira. Então a pessoa nem sabe, entende? Ela fica cega de mente
de olhos, de coração, de tudo. A pessoa nem sabe. Então só da pessoa pensar, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não blasfemou. Que Deus nos guarde, irmãos. Continuamos com cuidado, é claro, né? O crente tem que ter cuidado, irmãos, sabe? Então se você não tem certeza se algo é de Deus ou não, não sai falando, entende? Não sai abrindo a boca e falando que não deve. Eu guardei uma palavra, irmãos, do pastor Venâncio, saudoso pastor Venâncio, era o pastor presidente de Campinas, né? E uma vez conversando com ele, e alguém chegou e perguntou para ele: pastor Venâncio, aquela profecia é de Deus? Ele falou assim: eu ouvi a profecia. Foi a resposta dele. Quer dizer, se você não sabe, fica quieto, escuta e espera o tempo, porque muitos se machucaram, irmãos. Não digo que tenham blasfemado contra o Espírito Santo, entende? Mas muitos se machucaram falando o que não deve falar. Crente, irmãos, tem que ter, sabe, um controle na boca muito grande. Aliás, o Espírito Santo ajuda a gente a controlar a boca, né? Então, sabe, toma este exemplo, escuta e fica quieto, ó, espera, glória a Deus, porque o que é de Deus se cumpre, glória a Deus. Eu já vi gente, irmão, se levantar e ser ferido na hora, gente se levantar e ser ferido na hora. Agora o Espírito Santo continua na igreja, sim ou não, irmãos? O Espírito Santo continua no crente. Nós vamos terminar, mas olha, irmãos, mais aqui um pecado. Falei de entristecer o Espírito Santo, falei de mentir ao Espírito Santo, falei de blasfemar contra o Espírito Santo, falei de resistir, não é? O Espírito Santo. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5:19. Falei esses dias atrás sobre isso, né? Só isso. Não extingais o Espírito. E nós falamos aqui naquele dia sobre 4 nãos para a igreja viver. Lembra? Um é esse: não extingais o Espírito. Põe na tradução atualizada, bom Jurandir, por favor. Olha como diz: não apagueis o Espírito. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, esse Espírito aí é o Espírito Santo, né? Está com letra maiúscula. Não daria para apagar o Espírito Santo, não é? Não daria para extinguir o Espírito Santo. Extinguir é exterminar, não é? Exterminar. Porque o Espírito Santo é Deus, não é verdade? O Espírito Santo, irmãos, ele é onipotente, onipresente, onisciente, infinito, eterno. Ele é Deus. Como extinguir Deus? Não dá, não daria, não é? É que o Espírito Santo, irmãos, ele está na igreja como uma chama, como um fogo, entende? Por isso que eu pedi essa tradução, né? Não apagueis, porque o Espírito Santo está como um fogo queimando na igreja. São aquelas chamas, irmãos, que desceram sobre os crentes no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo, né? Que pousavam sobre cada um deles. Dali para cá, irmãos, o Espírito Santo age na igreja, aquecendo, iluminando, purificando, queimando, ardendo na igreja. Glória a Deus. Então, está dizendo: não apagueis o Espírito Santo. Porque a pessoa, quando começa, irmão, sabe, dá lugar à carne, dá lugar ao mundo, pecar, misturar pecado,
vir para a igreja. Hoje está desse jeito por aí, irmãos. Os crentes vêm para a igreja no dia da ceia, em pecado, estendem a mão, pegam o pão, tomam o cálice, daquele jeito. O que pode se esperar de uma pessoa dessa? A pessoa está morta, não é? Então é isso, irmãos. E o Espírito Santo, ele tem que continuar aceso na igreja. A chama do Espírito Santo tem que continuar acesa na igreja. Não pode apagar, não pode diminuir. Glória a Deus. Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo era um pastor, irmãos. Timóteo era um ministro, um obreiro. Põe lá, irmão Jurandir, 2 Timóteo 1:6. Olha, irmãos, o que Paulo fala para Timóteo. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Se despertar, irmãos, é fazer subir a chama, é soprar no fogo para que a chama se levante outra vez. Glória a Deus. E isso nós temos que viver todos os dias na igreja, irmãos. O vento tem que soprar na igreja para que a chama, ela se avive, ela se reavive, que a igreja se renove, que o crente se renove. Ó Timóteo, desperta, Timóteo, o dom que está em você. E o dom que Paulo está falando era um dom ministerial, irmãos. Desperta o teu dom, irmão. Deixa o Espírito Santo soprar em você. Não deixa a chama se apagar. Não deixa. Não fique frio. Glória a Deus. Não extingais o Espírito. Esta palavra extinguir, irmãos, que é de onde vem a palavra extintor para nós. Eu falei esses dias aqui, não é? Extintor vem daí, dessa palavra. Tem gente com extintor, irmãos, dentro da igreja. O diabo também vem com esse extintorzão, né? Tem uma chaminha ali, ele... Glória a Deus. Acho que vale a pena lembrar do livro do Peregrino de novo, não vale, irmãos? O livro do Peregrino, segundo o maior best-seller da terra, desde que ele foi escrito pelo João Bunyan. Qual que é o primeiro best-seller, irmãos? Esse aqui, olha. Esse é o livro mais lido do globo da terra. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O segundo, dizem que é o Peregrino. O peregrino vai andando na sua jornada, ele chega num lugar, tem um fogo aceso. Quem leu o livro do Peregrino lembra disso, né? Aí ele vê que tem alguém jogando água no fogo. E ele para, fica olhando ali aquele negócio. Só pode ser o diabo, né? Jogando água no fogo, não é? E o fogo não se apaga. Aí alguém diz para ele, vai do outro lado. Ele vai do outro lado, aí do outro lado tinha um outro despejando azeite no fogo. Aí está o segredo. O diabo está com o extintor, mas o Espírito Santo está derramando azeite na chama. É por isso que a igreja não apaga. É por isso que a igreja continua acesa. É por isso, irmão, que você ainda está aceso. Fiquemos em pé, coloque-se em pé, vamos terminar. Oh, glória a Deus. Tem chama ainda aí? Tem fogo ainda aí? Glória a Deus. Ainda tem fogo aí? Ainda tem chama acesa aí? Como é que você está? Você veio aceso ou apagado? Como é que está? Glória a Deus. Oh, o vento está soprando aqui nesta noite, tirando a cinza e a chama. Crente vivo, igreja viva, igreja acesa. A igreja não pode se apagar, irmãos. Que Deus nos ajude. Chegaram alguns irmãos, né, lá
Balneário. Cadê os irmãos? Levante as mãos, por favor. Está aqui. Chegou um número bom ainda, né? Pastor José Roberto chegou? Está ali? Deus abençoe. Obrigado, amados. Nós vamos terminar, né? Glorificando o nome santo do Senhor. Leve no seu coração a palavra de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Damos-te toda a glória, Senhor, toda a honra, todo o nosso louvor. Porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre. Senhor, continua despertando a igreja, guardando a igreja dos pecados contra o Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixes entristecer o Espírito Santo, nem mentir ao Espírito Santo. Também, Senhor, não resistir ao que o Espírito Santo nos fala. Nos ajuda, meu Deus, e que o Espírito Santo tenha lugar, Senhor, e jamais venha a ser extinto da Tua casa, Senhor, das nossas vidas. Ó, meu Deus, recebe o nosso culto, leva em paz cada um, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Pedimos e agradecemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja. Todos digamos amém. Está terminado, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe.